Olá, eu me chamo Aloísio e esse relato que irei contar aconteceu com meu falecido avô lá no ano de 1960 e queria que não me identificasse e nem colocasse a cidade de onde eu falo, pois essa história contém muitos homicídios e muito mistério. E foi nessa época que ele viu o corpo seco. Irei contar da mesma forma que ele me contava quando eu era pequeno. Essa história começa em 1955, ano em que o João, um rapaz muito ruim, cometeu seu primeiro crime. Um crime que chocou a cidade. O João era filho da dona Neide e do seu Jacó, que criaram um filho com muito amor e carinho, mas que por algum motivo fez com que ele ficasse mau e cruel. E tudo começou quando ele tinha apenas 17 anos, onde o mesmo decepou a mão do pai com um facão. E por conta disso, os seus outros irmãos o mandaram ir embora, pois se ele ficasse ali, ele poderia ser morto. O João, com muita raiva, saiu sem nada nas mãos, mas prometeu que voltaria e que mataria cada um de sua família. Depois desse ocorrido, ele nunca mais foi visto pela região, e o tempo foi passando, até que o João voltou, e ele já era mau naquela época, e ficou mais mau ainda por onde ele passou, e só Deus sabe o que ele fez por aí. Foi então que ele começou a praticar suas maldades. O primeiro homicídio que ele cometeu foi o do Senhor Luiz, simplesmente porque ele não quis vender bebida fiado a ele. O segundo foi o seu irmão, a quem ele havia prometido de matar. E o choque foi tão grande para sua mãe, a dona Neide, que depois de uma semana, ela também veio a falecer. E esses homicídios aconteceram em meses, pois ele cometia os atos e se escondia na mata. E quando voltava, era sempre para fazer mais maldade, e ele só não contava que ele ia se bater de frente com o pior homem que ele já viu na vida, o senhor Nicolau, um homem que tinha 3 filhos homens, e eu trabalhava como caseiro em sua fazenda. Tudo aconteceu em 1960, o ano havia acabado de começar, e um dos filhos do senhor Nicolau estava bebendo em um bar ali da região, até que o João chegou lá e ficou pedindo dinheiro a ele. E no calor do momento, o filho do senhor Nicolau deu um murro nele, que caiu e ficou no chão. E como o João era traiçoeiro, esperou ele dar as costas, e assim que ele se virou, ele deu 3 furadas no filho do seu Nicolau. E depois disso, ele fugiu para a mata, como sempre fazia. O filho do Nicolau ainda ficou acamado por 2 dias, vindo a falecer no terceiro, não resistindo aos ferimentos das furadas. A morte de seu filho fez despertar uma ira que ninguém havia visto em seu Nicolau. Ele contratou 2 pistoleiros que foram atrás do João na mata, e assim que o encontraram, o assassinaram e o enterraram dentro de uma cova rasa na mata mesmo. E foi um serviço limpo e rápido, e ninguém notou. Só percebeu quem era próximo da família do senhor Nicolau, assim como eu. E depois disso tudo, foi tudo uma total paz, pois só quem gerava confusão na cidade era o João, até que mesmo depois de morto, ele voltou a aparecer. Depois de 6 meses do assassinato do João, começaram a aparecer relatos de que tinha um corpo seco vagando pela cidade. E a primeira pessoa a ver foi um homem que viu uma pessoa andando na estrada de carroçável. Só que não era uma pessoa normal, pois o corpo estava faltando partes, como olhos e a barriga. E aquele homem fedia muito. E pouco tempo depois, teve o segundo relato, que foi de uma mulher que estava dentro de casa e começou a sentir um mau cheiro, e viu que tinha uma sombra em sua porta.
Ela então resolveu abrir, mas que se arrependeu bastante, pois era um homem que parecia que estava apodrecido, mas que andava como gente. Depois deles dois, muita gente começou a ver a mesma coisa pelas estradas da região, até que um dos irmãos do João viu o corpo seco perambulando madrugada fora, e ele, vendo aquela coisa, reconheceu seu irmão na hora. E a fama de que o João tinha virado corpo seco tomou conta da cidade, e todo mundo só falava disso, pois, como ele era mau, nem o céu e nem o inferno quis ele, e ele estava destinado a ser aquilo para sempre. E como as histórias se espalham rápido, o seu Nicolau também ficou sabendo, e eu lembro como hoje. Ele, com um galão de óleo na mão, foi me pedir um cavalo e me chamou para sair com ele. E as palavras dele foram: pega um cavalo para mim e outro para ti, e vamos ali, pois eu tenho umas pendências para resolver. Eu então peguei os cavalos e nós fomos até o alto de um monte que tinha ali perto, e a gente nem tinha chegado e o cheiro de podre tomou conta do ar. Mal dava para respirar. Foi então que os cavalos pararam e não queriam ir mais adiante. Seu Nicolau desceu do cavalo, amarrou ele numa árvore e pediu para eu fazer o mesmo. Eu então fiz e segui ele a pé. Então demorou um pouco até a gente ver uma cova rasa que parecia que estava aberta. E assim que a gente chegou, deu para sentir uma pressão muito forte. O ar era muito pesado, parecia que algo de ruim estava ali, algo muito ruim mesmo. E dentro da cova rasa tinha um corpo que havia apodrecido pela metade e que batia direitinho com as características das pessoas que estavam vendo. E deu para perceber que aquele corpo era do João. E nesse momento, o senhor Nicolau sacou um 38 e deu 2 tiros naquele corpo. E me falou: derrame esse óleo aí, que eu vou queimar ele agora. Eu então derramei o óleo e seu Nicolau jogou fogo e ficamos ali, até o corpo ser totalmente consumado pelas chamas. E enquanto queimava, aquela fumaça que saía preta parecia que não ia se dissipar no ar e ficou por ali. Depois de tudo, voltamos à fazenda e os relatos do corpo seco com o tempo foram desaparecendo, mas há quem diga que ele continuou a aparecer, pois às vezes dava para sentir o mau cheiro e passos pela estrada. Segundo a lenda, o corpo seco era alguém que em vida foi muito mal com os pais e que depois de morto nem o céu e nem o inferno quis sua alma, ficando condenado a viver no corpo, morto para sempre. E com certeza o João havia virado um.